Olá amigos do canal Toy História, eu sou o Varão e espero que esteja tudo bem com vocês, ok? No vídeo passado eu falei sobre a rainha do Egito Antigo, Cleópatra. Hoje vou apresentar algumas curiosidades sobre ela. Cleópatra não era egípcia por etnia, isso mesmo, ela era descendente da dinastia Ptolomaica, oriundos da Macedônia que, sob o poder de Filipe II e seu filho Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, tinham conquistado toda aquela vasta região oriental no mundo antigo. Depois que Alexandre morre, os reinos conquistados por ele foi dividido entre seus 4 principais generais e o Egito ficou com Ptolomeu. E essa dinastia governou o Egito por quase 300 anos. E é nesse contexto que nasceu Cleópatra. Antes dos macedônios, quem governava os egípcios eram os persas. E os egípcios tinham um ódio mortal dos persas. E eles então receberam os macedônios de braços abertos. Quando a gente fala que Cleópatra se casou com seu irmão de sangue, parece um negócio meio esquisito, incestuoso, não é mesmo? Mas naquela época era um comportamento muito comum entre as famílias reais, e esse costume de casamento entre irmãos já era praticado pelos egípcios há séculos, e os gregos macedônios adotaram isso para agradar os egípcios e principalmente para que o poder ficasse sempre em família, entre eles, no mesmo sangue. Tinha alguns casos, alguns problemas ali pelo reino da Europa depois, questão consanguínea, a criança nascia com algum defeito e tal, mas naquela época eles não entendiam dessa forma, beleza? No caso de Cleópatra, ela se casou com os 2 irmãos que ela tinha, um de cada vez e em épocas diferentes, justamente para que a dinastia ptolomaica e a herança real permanecesse entre eles, como eu já disse. Algumas fontes sugerem que Cleópatra não vivia com seu irmão como marido e mulher. O seu primeiro irmão e marido, Ptolomeu XIII, morreu afogado no rio Nilo quando fugia da frota naval da guerra de Júlio César, que apoiava Cleópatra. E o seu segundo marido, irmão, Ptolomeu XIV, provavelmente foi assassinado a mando dela, para que assim ela ficasse sozinha como faraó do Egito. E é provável que ela tenha mandado dar fim também na sua irmã Arsínoe. E para fechar aqui a lista de pessoas da família dela que foram assassinadas, a sua própria mãe morreu ou desapareceu para sempre em circunstâncias no mínimo suspeitas. E o pai dela? Como será que ele morreu? Deixem aqui nos comentários se vocês sabem. Seguindo aqui então, quando o general Júlio César se envolveu com Cleópatra, ela tinha 21 anos e ele 52. No fundo, Cleópatra não amava Júlio César. Era um grande jogo político. Jogo este que ela sabia jogar muito bem. Mas César, de fato, se apaixonou por Cleópatra. Dentre as provas de amor que ele demonstrou por ela, foi a construção de uma enorme estátua no templo de Vênus Genetriz. E essa escultura feita de ouro puro e pedras preciosas ficou ali por mais de 200 anos como prova do amor de um velho e experiente general do reino mais poderoso da terra por uma menina encantadora. Inclusive, ele pagou caro por esse amor com a própria vida. Como já sabemos, além de Júlio César, outro general romano se envolveu com Cleópatra, Marco Antônio. Esse teve um relacionamento mais duradouro. Ele teve 3 filhos com ela. Ele, que era amigo de César de longa data, lutaram juntos no exército romano por muitos anos. Quando ele soube do caso de Júlio César com Cleópatra, ele foi o primeiro a dar conselhos e disse a César que pensasse bem no que estava fazendo, porque colocaria toda a sua credibilidade, a sua carreira, a sua reputação em jogo por causa de uma mulher egípcia.
Ele disse nessas palavras. E no final das contas, o próprio Marco Antônio ficou perdidamente apaixonado por Cleópatra. Ele inclusive deixou a sua mulher Otávia, com quem era casado, para viver esse romance com a sua nova paixão. Além do mais, ele se tornaria em breve imperador de Roma e o faraó do Egito. Já pensou que grandeza? Mas todo esse sonho foi por água abaixo, literalmente, nas águas do Golfo de Arta, na famosa Batalha de Átio ou de Ácio. Esta foi uma batalha muito importante no contexto histórico daquele momento, pois com essa vitória de Otaviano sobre Marco Antônio e Cleópatra, Roma deixou de ser uma república e tornou-se um império, e Otaviano o imperador de Roma. Você sabia que através de uma fake news, isso mesmo, uma fake news daquela época, chegou a falsa notícia da morte de Cleópatra até Marco Antônio? Ele ficou desesperado, não achou outra alternativa, vendo que estava tudo perdido, se lançou ali sobre a sua própria espada, causando a sua morte. Só para finalizar, pessoal, as nossas curiosidades de hoje, vocês sabiam que Alexandria, então capital do Egito, era o maior centro cultural daquela época? Nessa cidade de 500 mil de habitantes estava uma das maiores bibliotecas do mundo. Ali se encontravam os maiores estudiosos para fazer suas pesquisas e anotações das informações que chegariam até nós, até os dias de hoje. Por isso, não é de admirar que Cleópatra era uma mulher poderosíssima que estava à frente do seu tempo. Diferente dos diretores do filme de Hollywood, o historiador Plutarco enalteceu mais as qualidades, virtudes e atributos intelectuais de Cleópatra do que a sua beleza física. E foi justamente essa mensagem que ele quis nos transmitir, que, além da beleza estampada no rosto, possamos reconhecer a grandeza e o poder que as mulheres têm de conquistar e transformar não só o Egito e Roma, mas o mundo inteiro. Beleza, pessoal? Então, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal Toy História. Nossa próxima grande mulher da história será a princesa Diana. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o seu like, se inscreva no canal e já nos vemos no próximo vídeo. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado.